Uma semaninha para João Fonseca voltar às quadras no Masters 1000 da China, iniciando dia 1º de outubro. João Fonseca vai voltar a jogar após aquela exibição fantástica, tanto na Davis Cup quanto na Laver Cup. E tem mais, calendário cheio e atualizado do João Fonseca. A gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de hoje, quais são os torneios que ele vai jogar, a agenda dele fechadinha já para outubro, quantos pontos ele tem a defender e quais são as expectativas que a gente tem em relação principalmente ao Masters de Paris para que o João entre direto na chave. Lembrando que no Masters 1000 de Paris é aquela chave mais curta de Masters 1000. Então, normalmente entra ali, tem que ser top 50, top 45 para conseguir entrar na chave direta. Então, o João tem esse objetivo de curto prazo, além daquele objetivo de médio prazo para ser cabeça de chave no Australian Open. Então, vamos lá, vamos destrinchar aqui a agenda de João Fonseca. Preciso pedir muito a sua inscrição aqui no canal Auge das Quadras, acompanhamos todos os torneios, fazemos a apresentação de todos os torneios, inclusive amanhã vai sair o vídeo sobre esse Masters 1000 da China com todos os detalhes, tudo o que você precisa saber para poder torcer bem informado pro João Fonseca. Então, se possível também deixar o like e o hype também é muito importante. Se você estiver vendo pelo celular, deixa o like e depois clique em hypar o vídeo, ajuda demais a gente aí nesse nosso processo de crescimento para levar o tênis para o maior número de pessoas. Então vamos lá, direto aqui para a tela do meu computador para a gente falar sobre a agenda do João, que como todo mundo sabe, né, iniciou-se aí em setembro com a Davis Cup de 12 a 14, onde o Brasil ganhou da Grécia, né, uma grande exibição do João, ganhando os 2 jogos de simples, inclusive do Tsitsipas. Depois ele foi para a Laver Cup, torneio espetacular de 19 a 21 de setembro, muito bom, né? Já falamos bastante sobre esse torneio. E agora, nessa semana, está rolando o ATP de Tóquio. Inclusive o Fritz está lá, tá jogando o Fritz. Esse gosta de jogar bastante também, tá lá, já ganhou a primeira rodada. E o João não jogou a ATP de Tóquio, utilizou essa semana aí para treinamentos e para descanso, para aí sim começar a sua gira asiática e em seguida sua gira nas quadras duras indoor. Então vamos lá, como é que vai funcionar aí a agenda do João? 1º a 12 de outubro, ATP Masters 1000 de Xangai, na China, quadra dura outdoor. Esse vai ser o último torneio a nível outdoor aí do final da temporada. Depois a gente vai ter os torneios de quadra dura indoor, que muda um pouco as condições de jogo, mas esse obviamente é um torneio Masters 1000 extremamente importante, né? E ele que não abre a gira asiática, porque a gente teve agora o torneio de Tóquio, teve torneio de Beijing, 2 torneios essa semana ali, Japão e China, para abrir, né, serem torneios preparatórios para esse ATP 1000 de Xangai, que tem como atual campeão o Jannik Sinner, né, ganhou em 2024. A gente vai falar bastante sobre esse torneio amanhã. É um torneio aí de chave grande, né? Chave de 96 jogadores, então o João tá garantido ali na chave principal, ainda não como cabeça de chave. A gente espera que no ano que vem sim, né? Tem que ser top 32 ali, top 35 talvez, para ser o cabeça de chave, mas ele vai entrar ali na chave principal e a gente vai repercutir bastante esse torneio. Após o Masters de Xangai, que termina em 12 de outubro, então a final é em 12 de outubro, o João já joga direto em Bruxelas, na Bélgica, European Open. E aí sim, agora um torneio de quadra dura indoor, 13 a 19, aquele torneio tradicional, uma semaninha, um ATP 250. Obviamente tem jogadores com ranking na média pior do que no Masters 1000, então o João tem tudo para fazer uma boa semana em Bruxelas e se preparar bem para essa gira de quadradura indoor. Então, 1 a 12 Xangai, 13 a 19 Bruxelas. Logo em seguida teremos o ATP de Basel, na Suíça. E olha que interessante, né? Tava todo mundo reclamando, pô, o João joga um torneio, descansa uma semana, joga 2 torneios, descansa um mês. Que negócio é esse? Agora em outubro o João vai fazer uma maratona aí de torneios, é a agenda completa. Então se na primeira semana ali, 12 dias, China, logo em seguida Bruxelas, aí depois ele vai para Basel, na Suíça, de 20 a 26 de outubro, e aí no ATP 500, ou seja, um nível um pouco maior do que o ATP 250 de Bruxelas, valendo mais pontos, obviamente. Por que essa sequência? Para ela terminar, entre aspas, terminar, porque o João ainda não anunciou a agenda de novembro, se ele vai jogar algum torneio, mas para terminar outubro jogando o ATP Masters 1000 de Paris, que é um torneio tradicionalíssimo, é um torneio de chave curta que hoje acaba sendo aí uma exceção.
né? A maioria dos torneios Masters 1000 já são aqueles torneios de 12 dias, 14 dias, então são torneios longos. Esse não, esse é torneio de uma semaninha, aquele tradicional Masters 1000 mais curto. Então o João tem o grande objetivo aí de entrar direto em Paris. Por que entrar direto? Porque se ele não for... Ó, esse torneio são 56 atletas em simples. Só que desses 56 você tem o qualificatório, né? Então, com certeza você... No ano passado, foi a nota de corte, a posição de corte acho que foi 45. Então, quem era top 45 entrou direto na chave. Então, você vê que o João tá ali meio que no finalzinho ali, né? Ele tá em 42º. Então, se ele for bem nesses 3 torneios anteriores aí, tudo indica que ele entra direto aí no ATP 1000 de Paris, que tem como atual campeão o Alexander Zverev, ganhou em 2024. Djokovic costuma ir muito bem aí, Djokovic é muito bom de quadra dura indoor, né? Então, é um torneio com certeza vai ter a chave completa. Então, estamos na expectativa aí pro João jogar esse ATP 1000 de Paris entrando na chave principal, certo? Então, olha só, em resumo, outubro ficou assim, 4 semanas ali de outubro, né? De 1º até 2 de novembro, se for para a final da TPM de Paris, se o João for avançando bem nesses torneios, a gente vai ter toda semana aí o João jogando bastante vídeo aqui, graças a Deus, né? Porque é horrível quando o João não tá jogando. Teve outros torneios aí, né, em paralelo. O que ele perdeu, entre aspas, né, realmente foi esses torneios do Japão e da China, né, de agora. E quando a gente considera aí, ó, o China Open, né, que de 25 a 1 de outubro. Se a gente considerar o Almaty Open e o Nordic Open, que é o do Cazaquistão e da Suécia, ambos são na mesma semana, né, de 13 a 19 de outubro, é na mesma semana de Bruxelas. Então, tá tudo certo, ele optou por Bruxelas. Então, essa semana ele vai jogar normalmente. E a mesma coisa para Viena, Áustria, né, que é de 20 a 26 de outubro, e ele vai jogar de 20 a 26 de outubro o Basel. Então, ele pegou aquele calendário, até que a gente sugeriu um calendário pro João num vídeo passado, ele seguiu ali com um calendário cheio. Ele só não jogou essa semana agora, que é uma semana preparatória. E um ponto muito positivo é que o João tem pouquíssimos pontos a defender. Nas próximas 5 semanas, o João tem somente 14 pontos a defender de um Challenger de Brest do ano passado. O que isso significa? Que o João, somando pontos, ele deve escalar o ranking, né? Obviamente tem outros tenistas com muitos pontos a defender, por exemplo, né, nessa gira aí de final de ano. Então, por isso que o João tá dando aquele gás no final do ano, para que ele tente entrar no top 32, que não é surpresa para ninguém, sempre foi o grande objetivo da temporada do João Fonseca, principalmente ali do meio pro final da temporada, ficar entre os 32 do mundo para entrar como cabeça de chave no Australian Open. Porque você ser cabeça de chave em Grand Slam é uma grande vantagem. Você não sai de bye na primeira rodada, como nos outros torneios, mas você não pega outros cabeças de chave até a segunda rodada. Então, em teoria, você tem uma chave mais acessível para que consiga avançar bem, né? E o João foi muito bem no Australian Open desse ano, né? Inclusive ganhando do Rublev na primeira rodada, que era um cabeça de chave. Então esse é o grande objetivo do João. É óbvio que a gente não tem que olhar muito para ranking, mas nesse caso é importantíssimo ele ficar ali entre os 32 jogadores no ranking. Então temos a agenda cheia para outubro, graças a Deus. Os haters piram, né? Porque o João tá numa boa fase, tá jogando bem. E se Deus quiser, vai trazer bons resultados aí em outubro pra gente. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o João, desses 4 aí, será que ele levanta um canequinho? Se levantar um aí, eu tô muito feliz e eu acredito que vocês também, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.